Nós estamos nesse mês, no nosso mês de jejum e propósito. Qual que é o tema do nosso mês de jejum e propósito? A vida que transforma a vida. Hoje nós encerramos o ciclo de mensagem do nosso jejum e propósito. No dia 31 de março, é o nosso último dia do jejum. E a minha oração é para que Deus te revele novas coisas, para que Deus Ele transforme a sua vida. No primeiro domingo, nós aprendemos que Jesus é a vida que transforma a vida. Nós ouvimos sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus. Alguns ficaram assustados, porque naquele domingo, enquanto era falada do poder e da grandeza de Deus, alguns raios e trovões apareciam aqui, né? Algumas pessoas pensavam que Jesus estava voltando nesse exato momento. Confesso que até eu tremi um pouquinho a perna aqui, né? No segundo domingo, nós falamos sobre o poder de restauração de Jesus. Então, Jesus nos restaura, a vida de Jesus restaura a nossa vida e transforma a nossa vida. No terceiro domingo, nós vimos que a vida de Deus nos transforma, e essa vida nos leva a transformar outras vidas. E hoje, nós vamos encerrar falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida que transforma a vida. Que o seu coração ele possa ficar aberto, atento àquilo que Deus ele quer falar com você, e fique o seu coração aberto. Minha voz não está tão potente assim, minhas pernas estão cansadas, mas é Deus que vai falar, é Deus que vai conduzir, e que você fique com o coração aberto. Feche teus olhos, vamos orar. Ore você primeiro, peça para Deus falar com você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo privilégio desse mês estarmos aqui, ouvindo a Tua voz, Pai. Obrigado pela canção que o Senhor deu para o Renato, Pai. Essa canção nos conduziu também a entender a Tua verdade, a estar mais próximo do Senhor, Pai. Obrigado por cada palavra, obrigado por cada revelação, Senhor. E eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor continue falando ao nosso coração. Fale comigo, Deus. Fale com os meus irmãos, Pai. Que essa palavra venha curar a nossa alma, Senhor. Que essa palavra venha restaurar as nossas vidas. Que essa palavra venha, Senhor, impactar os nossos corações. E a Tua palavra. E eu quero pedir, Deus, que nós possamos sempre ter fome e sede da Tua palavra. Não permita que trocamos a Tua palavra por outras coisas, Pai. Levante aqui, Pai, pessoas que pregam a palavra. Levante missionários, Senhor, pastores. Levante pessoas, Senhor, que queiram pregar a Tua palavra em todo lugar, Deus. Em nome de Jesus. Que hoje nós possamos ver e ouvir a Tua palavra aqui, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, usa a minha vida, Deus, como um profeta, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Se alguém puder, só diminuir aqui, porque vai virando as páginas. Abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 14, versículo 26. João, capítulo 14. Ficou, obrigado, viu? João, obrigado. Capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará
em teu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem do que eu disse. Vocês sabem que eu tenho o hábito de pregar sempre em cima do texto e focar aqui, mas hoje eu quero ler esse texto como ponto de partida, e eu vou fazer outras leituras aqui. Não vou extrair tudo desse texto. O que eu vou extrair aqui desse texto é apenas agora para a introdução, onde Jesus ele está falando com os discípulos, e os discípulos preocupados em ficarem sozinhos, mas Jesus fala que vai enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar com eles, o Espírito Santo vai conduzir, vai fazê-los lembrar de tudo que Jesus ele disse. O quanto que nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. O quanto que nós precisamos do Espírito Santo, dessa comunhão e desse relacionamento. E o quanto de nós precisamos ter esse discernimento para não viver uma vida distante da condução e da direção do Espírito Santo. E eu vou dizer como eu percebi isso. Eu não lembro exatamente, mas em um período do ano passado, eu estava contente com a questão financeira da minha vida, agradecendo a Deus, louvando a Deus, orando, falando com a Patrícia, falei, olha, tá muito bom, tal. Só que depois, quando eu fui parar para fazer contas, depois que eu fui parar para calcular, falei, a gente está gastando errado. Essa felicidade é uma utopia. E eu falei, Deus, como é que eu pude ser agradecido? Como é que eu pude louvar? Como é que eu pude colocar o Senhor nesse negócio, se eu estava fazendo tudo errado? E aí eu percebi como é fácil estabelecer uma oração, uma relação com Deus, a partir dos meus próprios sentimentos, a partir do meu próprio olhar, a partir da minha própria percepção. O quanto que eu percebi que foi é muito fácil orar e estar enganado, orar e não estar fazendo as coisas certas, ter uma vida, entre aspas, em comunhão com Deus e estar não em comunhão com Deus. E aí eu percebi, vocês me entenderam? Vocês me entenderam? Talvez o sermão, a gente não tem tempo para explicar tanta coisa assim, mas se você ficar com alguma dúvida, a gente conversa depois. Mas o que eu percebi, que para a gente ter uma vida, como é muito fácil estabelecer uma vida com Deus, direcionada por mim mesmo. Como é muito fácil estabelecer uma vida com Deus, direcionado por mim. Como é fácil agradecer a Deus, como é fácil pedir para Deus, como é fácil orar, reclamar, sem a direção do Espírito Santo. Como é fácil. Como é fácil ficar lá 30 minutos, 12 minutos, 10 minutos, orando. E talvez está distante daquilo que Deus ele espera e daquilo que Ele quer. Não sei se você já passou por isso, mas você conversar com alguém e fala, eu nunca ouvi tanta viagem vindo dessa cabeça. Quando que essa pessoa vai parar de falar?
Que visão distorcida. E não estou nem falando de questões espirituais, de qualquer coisa da vida. Essa pessoa está viajando muito. Não vejo a hora dela parar de falar aí. E ela não percebe que eu não estou gostando. Ela fala e você está lá incomodado. Eu fico pensando, nós, assim muitas vezes, na nossa relação com Deus, nessa oração vazia, cheia do nosso ego, cheia da nossa vontade, cheia do nosso querer. E aí eu percebi o quanto que eu preciso, o quanto que nós precisamos ter um coração quebrantado, o quanto que nós precisamos ter um coração sensível para perceber as nossas mazelas, para perceber os nossos pecados, para perceber o nosso engano, porque às vezes a gente está na nossa relação com Deus e a gente não percebe, porque no nosso coração há dureza, no nosso coração há frieza, no nosso coração não há sensibilidade para aquilo que o Espírito Santo está falando em nosso coração. E aí a gente percebe como para mim no aconselhamento, irmão, chega um ponto que a pessoa fala assim: foi Deus que me revelou e me falou, ponto final. Aí eu paro e penso, falo: Senhor, e agora? Porque essa fala dela é muito forte. Eu orei e Deus me mostrou. Só que eu sei que é algo que Deus coloca no meu coração, e eu falo: não é. Eu falo dentro de mim: não é. Muitas vezes Deus coloca em mim essa sensibilidade, e eu falo: não é. E como é que eu vou falar para essa pessoa que não é, que ela está iludida? E tem muitas vezes que Deus fala: não é para você falar. Ela vai precisar aprender que essa voz é dela, não é minha. Não é minha. Muitas vezes, irmão, eu tenho que me calar. Muitas vezes é necessário me calar. Mas que às vezes parece que às vezes eu estou no aconselhamento, estou um pouquinho bravo ou não. Mas muitas coisas eu não falo. Eu não tenho que falar tudo. Eu não preciso falar tudo. Às vezes alguém vem pedir aconselhamento: pastor, e aí, o que eu vou falar? Não fica preocupado. Você não precisa falar tudo, você não tem que falar tudo. Você não é obrigado a falar tudo, porque ela e Deus, em algum momento Deus vai revelar para ela. E aí talvez ela vai precisar passar por muita dureza de vida para ela perceber o quanto que o coração estava enrijecido. Vai precisar apanhar muito para ver quanta dureza está naquele coração. E aí o que eu faço é orar. Eu faço orar para Deus quebrantar, para Deus mostrar. E nós precisamos, irmãos, orar para Deus por sensibilidade. A gente precisa orar para Deus quebrantar o nosso coração. A gente precisa orar para Deus falar, mostrar para nós o quanto que nós estamos enganados, o quanto nós temos feito errado, o quanto que nós estamos fazendo errado. Como isso é sério? Como isso é sério? A gente precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a vida de Deus gerada dentro de nós. O Espírito Santo é a vida de Deus gerada dentro de nós. Jesus falou: olha, eu vou, mas eu vou deixar o outro Consolador com vocês. Ele vai estar em vocês, ele vai estar dentro de vocês. Se o Espírito Santo está dentro de mim, eu preciso entender e deixar-me ser guiado e conduzido por Ele. O quanto que eu preciso me lembrar disso, porque a gente entra numa rotina, a gente entra num costume, e a gente tem que parar. Por que eu estou fazendo isso?
Será que é dessa forma? Será que é desse jeito? Será que Deus quer que as coisas aconteçam da forma que eu estou planejando? O quanto que nós precisamos do Espírito Santo. E aí a gente precisa ter uma relação com Deus construída a partir desse relacionamento com o Espírito Santo. Como é que você tem orado? Como é que tem sido as suas orações? O seu pedido? Como é que você tem se relacionado com Deus? Irmãos, a oração, a comunhão, é uma conversa, é uma intimidade que é iniciada por Ele, é iniciado por Deus. O Espírito Santo que nos revela sobre Deus. O Espírito Santo que nos revela sobre Deus. Deus se revela através da palavra. Deus se revelou e se revela através de profetas. Deus se revela para você através do próprio Espírito. Então percebe que tudo começa nele. Tudo começa por Ele. Então, para que eu possa ouvir a Deus, eu preciso me esvaziar. Eu preciso me esvaziar. Irmãos, eu não sei como é que você vai entender, mas espero que você entenda de uma forma que faça um sentido positivo para você. Mas, até para você falar com Deus, você precisa ouvi-lo antes. Senhor, como é que eu devo orar? Como é que eu devo falar? Agora estamos em 12. Chegou. Chegou. Sem nenhuma baixa. Continuando. É gravado, a gente esquece disso, mas aqui nosso irmão, que estava no hospital, chegou agora. Deus abençoe, irmão. Bom, ó, e veio para a igreja, glória a Deus, hein? Feliz. Olha só, preste atenção. Então eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, para Ele colocar palavras na minha boca. O problema é que nós oramos cheios de nós buscamos uma validação de Deus daquilo que está no nosso coração. O quanto que isso é egoísta, o quanto dessa relação com Deus. Imagina você casado com alguém que só fala dele, que não se importa com você, não se importa com o que você acha ou pensa. Imagina a Patrícia casada comigo, e na minha relação com ela, o que importa é o que eu acho, o que importa é o que eu penso, e o que ela vai achar ou dizer, tô nem aí. Patrícia, não interessa se você gosta de camisa azul, eu vou te dar uma vermelha e pronto, eu estou dando, você tem que aceitar, a sua opinião não importa. E muitas vezes a nossa relação com Deus é isso. A gente não se importa com aquilo que Deus Ele quer que nós façamos ou sejamos. A gente está mais preocupado em despejar em Deus o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa preocupação, irmão. A gente precisa de Deus para falarmos com Ele. A gente precisa do Espírito Santo de Deus para falarmos com Deus. Jeremias falou assim: olha, eu vou revelar para você grandes coisas, coisas ocultas, que você não sabe. Preste atenção, você não sabe o que Ele vai te revelar. Se você não sabe, o que você vai pedir? O que você vai pedir? Eu preciso dEle, eu dependo dEle para clamar, eu dependo dEle, porque talvez aquilo que eu estou orando é algo meu, e não é algo dEle, e não é algo de Deus. O quanto que nós percebemos, irmão, o caráter da nossa oração.
O caráter da sua oração vai revelar o caráter de Deus que você quer. Se você tem uma oração distante do caráter de Deus bíblico, apresentado por Ele, você vai buscar um Deus de acordo com o seu caráter. Se você é uma pessoa que vingativa, se você é uma pessoa que quer que aquelas pessoas que se opor ao seu caminho vejam a sua vitória, você vai cantar assim: Senhor, eu quero que minha vitória tenha sabor de mel, Deus. Eu quero que aqueles que me viram lutando, fracassando, eu quero que eles me vejam no lugar mais alto da minha vida. Olha só, que oração é essa? É uma oração vingativa, irmão, porque você está orando para que a outra pessoa veja você lá no alto, e você lá do alto você quer ver ela no chão. Olha só, e a nossa oração é assim: Senhor, olha, que essas pessoas vejam ainda o meu sucesso, e que eles fracassam, Senhor, que todas as pessoas que desejaram mal contra mim, que esse mal volte para a vida delas. Quantas vezes nós oramos assim, e aí nós queremos tanto sucesso, a gente começa a orar, fala: Senhor, eu quero o meu amor de volta daqui 10 dias. A gente trata Deus assim: traga o seu amor de volta em 10 dias, Senhor. E estabelecemos: Senhor, o Senhor tem 10 dias para trazer o amor de volta. Eu sei que você está falando: mas pastor, nem amor eu tenho ainda. Ele vai chegar, irmão, calma, vai chegar. O namorado, a namorada, o marido, se você quiser, claro, né? Mas enfim, a gente estabelece prazos. Então nós vamos estabelecendo um tipo de Deus. Agora, se eu tenho o caráter de Cristo no meu coração, se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, a minha oração é diferente. Talvez eu vou orar como Davi: Senhor, uma coisa eu te peço, eu quero te buscar, eu quero habitar na tua casa, eu quero estar junto de ti. Olha como muda, é uma oração direcionada pelo caráter de Deus. Eu preciso do caráter de Deus na minha vida. Começa nele, através da minha vida, não é em mim primeiro. Começa nele, irmão, nele, e não em você. Agostinho, quando escreveu uma carta sobre oração, ele disse assim: olha, para você orar, você precisa ser alguém, um tipo peculiar de pessoa. A pessoa perguntando: e aí, como é que eu oro? Como é que eu faço? Olha, antes de tudo, para você saber quais assuntos você precisa orar, você precisa ser um tipo peculiar desse mundo. E ele continua: porque se os afetos do seu coração estiver desordenado, a sua oração vai ser desordenada também, vai ser o contrário da vontade de Deus. Então, se você olha para a sua vida, e a fonte principal da sua vida é o dinheiro, é a riqueza, é o sustento, é o prazer, é o amor, os assuntos da sua oração
primárias, não estou dizendo que você não deva orar e não possa orar, pelo amor de Deus, irmão, mas os motivos primários da sua oração são essas. E aí, a gente precisa fazer campanha, não sobre vida transforma vida, mas Jesus, me ajudem aí, gente, nos exemplos que não está funcionando. Jesus transforma a sua carreira profissional. 5 semanas de prosperidade. Última semana, traga aqui a sua carteira de trabalho, que eu vou ungir sua carteira de trabalho, né? Traga aqui. E eu não estou dizendo que eu não posso orar, irmão. A gente pode orar sim pelo seu trabalho, a gente pode orar pela sua vida. Você só não precisa trazer sua carteira. Uma vez uma pessoa falou: vou trazer a carteira no domingo que vem para orar, para o senhor orar. Eu falei: venha, mas não precisa trazer a carteira. A pessoa nunca mais veio. Que triste. Mas você pode vir, eu vou orar por você, mas não precisa. E agora que a carteira online? Tem que ter Wi-Fi para baixar a carteira, né? Agora mudou, agora a carteira é digital, né? Mudou. Traz o celular, né? Olha só. Então, eu preciso ser um tipo peculiar de pessoa. Senão a minha oração, ela só vai ser pautada na minha preocupação, irmão. Na minha preocupação. Às vezes nós estamos tão preocupados por problemas, porque a nossa vida só está focada nesses problemas. Olha, esse ano eu vou entrar no 21º ano de ministério. Não como pastor, de ministério. 21 anos trabalhando. E eu entendi que quando eu me dedico às coisas de Deus, os meus problemas pessoais, materiais, eles são muito pequenos, porque Deus vai cuidando, Deus vai suprindo, e você foca em outras coisas, que os outros problemas, são problemas diferentes. Aí algumas pessoas falam: olha, eu tenho que dar uma pausa, porque eu estou cheio de problema na minha vida, eu tenho que tirar umas férias. Irmão, você acha que faltar na igreja vai resolver seu problema, meu filho? Você acha? Não vai, meu amado. Não vai. Eu aprendi uma coisa: se você está triste, está chateado, evangelize. Fale de Deus para outras pessoas, porque você vai desviar o foco do seu problema, e vai ver uma causa maior para você lutar e para você orar. Existem pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus. Enquanto nós estamos aqui preocupados no nosso boleto, na nossa conta, no nosso sentimento, tem pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo. Então, está difícil a sua vida? Lute por uma causa que vale a pena lutar, irmão. É a causa de Cristo. É a causa de Cristo. É a causa de Cristo. Então, eu preciso ser um tipo peculiar de pessoa. Mas esse tipo peculiar de pessoa, não sou eu que me torno. Não sou eu. Não é que eu preciso melhorar para me aproximar de Deus. Olha, pastor, eu não vou para a igreja porque sou um pecador. Meu amado, eu também sou. Vem mais um. Seja bem-vindo. Pode entrar. O dia que você estiver perfeito, você não vai estar aqui na igreja, meu filho. Você vai direto para o céu. Você está aqui porque você tem muito pecado ainda, meu filho. Aí o cara: não vou para a igreja. Não vou. Briguei com a minha esposa. É uma desculpinha, né? Eu briguei com a minha esposa, eu não vou, porque eu não quero ser falso com Deus. Irmão, inventa outra, vai, por favor. Essa é das antigas já. Irmão, aqui é o lugar de chegarmos com os nossos pecados e pedir perdão para Deus. Aqui é o lugar de chegar com os nossos erros, com as nossas falhas, e lançar diante de Deus, porque a graça dele nos alcançou. Não deixe o diabo colocar acusação na sua mente.
Não deixe. Deixar de frequentar algo, porque se sente o pior dos pecadores. Irmão, não faça isso. Aqui é o lugar onde a graça de Deus é pregada. E o sacrifício foi Jesus que fez. Foi Jesus. Foi Jesus. Então você não precisa melhorar para se aproximar dele, não. Você se aproxima dele e ele transforma a sua vida. E ele cura a sua vida. Começa nele. Você se torna esse tipo peculiar de pessoa a partir da ação do Espírito Santo. Então as nossas escamas, as escamas dos nossos olhos, elas precisam cair, irmão. As escamas dos nossos olhos, elas precisam cair. Por mais, irmãos, que as circunstâncias terrenas estejam dolorosas na sua vida, é tanta luta, né, irmão? Tanta batalha, é passando por prova, em cima de prova. Eu vou dizer para você, olha para mim, quando essa prova passar, não espere por paz, não espere, porque Jesus falou assim: olha, a minha paz eu dou para você, não como o mundo dá. A paz de Cristo é indiferente de tribulação, de dor, de situação. É uma paz que é dada acima do seu entendimento, acima da sua capacidade de compreensão. É uma paz que não está associada à situação terrena. É uma paz que vem dele, independente da situação que você está passando, irmão. A paz vem de Cristo. Eu não preciso, não adianta eu ficar focando nesse problema, naquela situação. Irmão, é você entregar para Deus, é você confiar em Deus e pedir: Deus, coloca a minha paz, porque eu preciso seguir. Eu preciso seguir. Agora, eu vou dizer para você, acho que não lembro se eu falei semana passada, mas enfim, problema, irmão, resolve um e aparece o outro. Quando um filho para de dar problema, é o outro. Se você tem 4 filhos, é um, o outro. Então, 5 filhos, 5 problemas. Então, é assim. Irmão, seu filho é uma bênção, por favor, tá? Entenda. Mas vai ter situações que você vai resolver. É quando você consertar um filho, próximo, é isso. A vida é assim. E aí você precisa dessa paz de Deus para continuar. Você acha que os ministros de louvores, os ministros do louvor, estão tudo bem? Tudo em paz? Você acha que a Marta todo dia está aqui, ó? O coração dela está bem? A mente, o Renato? Você acha? Você acha que todo dia que eu estou pregando aqui, está tudo bem? Tudo tranquilo? Esses daí não tem problema. Para louvar desse jeito não tem problema. Não é possível. Para pregar assim vários domingos seguidos, não tem problema. Não tem, para estar tocando. Como é que esse menino aqui todo dia está tocando violão? Todo dia. Na pandemia ele estava aqui, ó. Estava ele, os meninos na pandemia tocando. Não é possível. Acho que eles são os verdadeiros crentes, porque crente que é crente não é afetado pela pandemia. Irmão, a diferença é essa paz que excede todo entendimento, que você nem sabe como está fazendo, nem entende, mas está caminhando, mas está caminhando. Aí você vai entender que a paz de Cristo, ela não está atrelada a problemas, a situações, a circunstâncias.
diminuição ou aumento de problema. Não associe, irmão, a paz de Cristo com tormenta. Não. A paz de Cristo é uma ação no seu coração, dentro de você, independente da situação. E é claro que do lado de fora Ele age, porque Ele tem poder e controle sobre todas as coisas. E quando Ele quiser, Ele faz. Quando Ele quiser que a tempestade pare, ela vai parar, irmão. Fique tranquilo. Quando Ele quiser, não é quando você quer. E aí? E aí, meu irmão? Essa é a notícia. Aí a pessoa vem para a igreja recentemente, tem que ouvir isso. É radical. Será que eu vou ficar mesmo? Aí eu não estou ajudando muito, né? Depois o pessoal vem brigar comigo. Mas não sou eu, não, irmão, não sou eu. Espero que não seja. Bom, e aí eu fui no grupo familiar, lá, o grupo Aliança, né? E fortaleceu muito a minha fé. Porque o Jonas, ele trouxe uma palavra. O Jonatas, obrigado. O Jonas não, o Jonas é o da baleia lá, né? Bom, o Jonatas trouxe uma palavra muito rica. E foi uma palavra que Deus ministrou no coração dele. Deus falou para ele. Só que a partir de muita dor e sofrimento, irmão. Ele contou um monte de coisa da vida dele. Posso falar? Porque, irmão, abrindo um parênteses, se você não frequenta grupo familiar, por favor. É uma experiência muito preciosa e rica. Participe. Participe. Aqui a gente não tem tempo de estar junto, conversando. O grupo familiar é esse momento. E aí, ele contando a experiência dele. E aí o conforto dele, ele falando. Nada resolveu, irmão, nada resolveu. Mas Deus falou com ele. E isso para ele foi suficiente. Foi um testemunho para mim. Eu falei para ele, ó, foi um testemunho para mim. O quanto que é possível a voz de Deus ser suficiente para mim. Olha, Deus falou comigo no ônibus, ele trabalha longe. Tudo que ele foi falando da ação de Deus através da palavra, Deus falou com ele ali naquele lugar. E serviu para edificar as nossas vidas. Muito, né, irmão Baniza? Muito. Então é isso, irmãos, são coisas que só Deus ele faz. Só Deus ele faz. Então nós precisamos entender que é o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Ele é a vida que transforma a nossa vida. É o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Não existe vida cristã sem a atuação do Espírito Santo. Repete comigo, não existe vida cristã sem a atuação do Espírito Santo. Eu vou para a segunda parte agora. Sei que você está cansado. Tenha paciência aí, por favor. Bom, irmãos, não existe vida sem ação do Espírito Santo. A nossa vida cristã, ela tem origem a partir desta relação, eu e o Espírito Santo. O meu relacionamento com Deus tem origem a partir dessa relação, eu e o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 14, não precisa abrir, você pode ouvir. Quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Olha só, quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não pode entender, porque elas só são discernidas pelo Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para ter a minha vida cristã, irmão. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu sou um homem natural, irmãos. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para a igreja. Você vai vendo lá no versículo 1, ele fala para a igreja. A gente aprende lá na aula de exegese, né? Exegese e hermenêutica,
que para a gente entender um versículo, a gente tem que ter, no mínimo, 3 capítulos depois, antes, mas o melhor, a Bíblia toda. E você vai ver para quem Paulo está escrevendo. Ele está escrevendo para a igreja. Estou certo, professor? Obrigado. Aí, o homem natural está dentro da onde? Está no mundo? Está na igreja. Crentes que não têm o Espírito Santo. Crentes longe desse relacionamento com o Espírito Santo. Isso é muito sério. Então não existe vida cristã sem ação do Espírito Santo. Eu falei que era a segunda parte, eu quero só pegar o café para manter aí. Mas ele veio do radical, irmão. Então ele está o final de semana aí trabalhando, né? Como alguns falam, né? Os mitos. Estava no meio do mato, né? Tal. Os mitos aí, né? Fala aí, né? Bom, dormiu no coqueiro lá em cima, lá na árvore, lá, né? Bom, irmãos, então, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo, ele falou para nós nos encher do Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é uma condição obrigatória para nós. É um imperativo, sede cheios do Espírito Santo. E se Paulo fala sede cheios, é possível pessoas estar vazias do Espírito Santo. Como vazio? Estar cheio de mim. Estar cheio de mim. Eu preciso, irmão, ter menos de mim e mais de Deus. Eu preciso ter menos de mim e uma ação de Deus. E esse imperativo fala, olha, enchei-vos. Sempre se encha. Você coloca combustível lá no seu carro só uma vez e pronto? Não, né? Tem que voltar lá e encher o tanque. Aí o irmãozinho, vamos supor, ele vem do radical, está cheio de bênção, está aqui na unção, louva, pula, ele fala, estou cheio de glória. Aí, segunda, terça, quarta, chega na igreja assim, ó. Por que isso? Porque o cara ficou no Netflix, não leu a Bíblia, não orou. Ele veio aqui, orou, aquela oração de poder. Você pode vir aqui orar de novo? Não, não dá. Não. Por quê? Você acha que é assim, é o Shazam da vida lá e vai receber o poder depois? Meu filho, tem que ter uma vida de oração. Você tem que ser cheio de oração, cheio de oração, cheio. É uma busca. A diferença é que no radical, você está naquele ambiente lá e está todo mundo orando. Está o Carlos lá no pé de coqueiro, lá em cima orando, clamando lá por nós. Eu entendi agora, desculpa. Desculpa, irmão. Desculpa. Marta, só uma brincadeira. Ó, olha só. Então, voltando. E aí a gente precisa entender que é uma busca constante. É uma busca constante. Eu sempre preciso buscar o Espírito Santo. Sempre, irmão. Sempre. O Espírito Santo, ele gera fruto em nós. Da onde vem lá o fruto do Espírito? O fruto é do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmão, isso é fruto do Espírito Santo. Ele gera isso em nós. Ele gera isso em nós. Não é ação nossa. É algo, é fruto, é resultado. Ele vem
naturalmente. O Espírito Santo, ele vem para expressar, irmão, aquilo que com a nossa capacidade a gente não consegue. A gente tem uma mente limitada. A nossa dimensão de entendimento sobre Deus é limitada. Em Romanos 8, 26 fala assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos intercede por nós. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. A gente não sabe orar como convém. Quando for dobrar o joelho, Espírito Santo, conduz as palavras da minha boca. Conduz o meu coração a Deus. Eu quero ser vazio de mim agora, para falar com Deus. Esvazia o meu coração, esvazia a minha mente. Irmão, a revelação é dada por Deus. Algumas pessoas falam que entendem a lógica de Deus. Eu nunca consegui entender isso. Deus está acima dessa lógica. Olha uma conversa de Jesus com discípulos. Jesus pergunta: e aí vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Olha que Jesus ele fala: Pedro, isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Quem revela Cristo para nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela. Não adianta você querer entender a lógica de Deus, entender. Eu lembro uma vez que eu fui evangelizar um amigo, ele foi fazer uma equação sobre a existência de Deus. Meu filho, está acima da lógica humana, está acima da compreensão humana. Isso é revelação. É revelação. E vem pelo poder dele. Irmão, a experiência com o Espírito Santo, ela ultrapassa o nosso pragmatismo, a nossa lógica, o nosso entendimento. É uma experiência mística. É uma experiência mística, sobrenatural, acima da nossa compreensão, do nosso entendimento, da nossa razão. Como nós precisamos disso. Quando Jesus estava indo e voltando para os céus, ele falou para os discípulos assim: olha, esperem até serem revestidos de poder. Fiquem parados. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E ali a gente vê aquele derramamento do Espírito Santo. A gente vê eles sendo cheios do Espírito Santo de Deus. A gente precisa disso. A gente precisa do poder do Espírito Santo em nós. Aí a Patrícia me fez uma pergunta esses dias. Eu não lembro a pergunta, irmão, só lembro da resposta que eu dei para ela, desculpa. Mas falei assim: Patrícia, olha, o que Deus me ensina, acho que alguma coisa de como ser usado por Deus, como é que eu sei se é Deus ou não é. Eu falei: Patrícia, o que Deus me ensinou é tirar a pretensão, é não ter pretensão. Então, eu chego aqui na igreja, irmão, eu não tenho pretensão nenhuma. Eu venho pregar aqui, eu não tenho nenhuma pretensão. Deus, eu quero pregar, ó, o fogo tem que descer, aquele irmão ali tem que chorar, eu tenho que ouvir uns 10 glória a Deus, não, sem pretensão. Porque se eu tiver alguma pretensão, eu vou estragar. Eu vou querer falar alguma coisa que é minha,
eu vou querer. Então, eu não quero, sem pretensão. Então, quem pode vir aqui? Às vezes eu vou para algum lugar, algum trabalho, né? Então, algum pastor aqui venha para fazer isso. Aí eu fico lá, só olhando para o lado. Eu não quero, sem pretensão. Porque se Deus quiser que eu vá, Ele vai me falar e eu me levanto e vou. Agora se eu estou lá, tomara que eles me chamem para eu ir lá na frente, falar alguma coisa. Tomara que eu tenha uma brechinha aqui para tomar. Irmão, como a gente tem que tomar cuidado. O culto aqui, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Se você chega aqui, Deus, olha, eu quero ser usado. É claro que você quer ser usado, você tem que pedir para Deus, mas se você tem uma pretensão de você fazer alguma coisa, pastor, Deus me deu uma palavra. O outro, pastor, Deus me deu uma palavra. Pastor, aí vai ter várias pessoas aqui com várias palavras. Aí vai chegar a hora do sermão aqui, 10 minutinhos para pregar. E talvez nada foi palavra de Deus, foi a minha pretensão. Eu não estou dizendo que Deus não faça isso. Ele pode sim, através de você estar aí, e Deus falar para você, como já aconteceu aqui várias vezes, e Deus tem uma palavra para você. Já aconteceu várias vezes aqui, já aconteceu. Mas irmão, chegue sem pretensão. Que a sua pretensão seja a ação do Espírito Santo de Deus. E para o Espírito Santo agir, ele não precisa do Cláudio. Ele não precisa de mim. Quantas vezes eu estou ali e eu entendo que algo precisa acontecer. Sabe o que é que eu faço? Eu oro. Eu oro. Eu oro para Deus falar através de um, para Deus falar através do outro, para Deus fazer. Porque não é por mim, não sou eu, a não ser que Deus Ele queira que eu fale. Então nós precisamos ter essa dependência de Deus, ter esse entendimento. O Espírito Santo, irmão, Ele vai falar. Ele vai falar. Quando Ele vier, você vai entender. Pastor, como é que eu vou saber? O Espírito Santo, Ele vai dar convicção para você. Quando eu tenho dúvida, eu não faço. Eu não faço. Eu só faço quando eu tenho convicção. É algo que Deus colocou no meu coração. Se eu estou na dúvida, eu não vou. Não vou. É uma das maneiras de você entender. Deus coloca sentimentos no seu coração. Os seus sentimentos são misturados com os sentimentos de Deus. O seu pensamento é misturado com os pensamentos de Deus. Às vezes você está na sua casa lá e Deus coloca um sentimento no seu coração de aperto. É o sentimento de Deus no seu coração. Quando eu estava escrevendo, eu me lembrei da Adriana. Ela não sabe disso. Eu não era pastor ainda, faz muitos anos. Mas quando ela começou a vir na igreja, o Espírito Santo fazia eu orar por ela muitas e muitas vezes. O nome dela vinha aqui. Não sei porquê, não sabia o motivo, mas vinha no meu coração. E eu comecei a entender isso. E por diversas vezes, irmão, vem nomes no meu coração, vem sentimentos, eu entender a oração. Eu dou uma pausa no meu trabalho, vou orar, vou interceder, porque Deus Ele vai falando, Ele está falando o tempo todo, irmão. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Uma vez eu estava em casa angustiado, triste, de repente o telefone toca. Se o telefone toca e não é mensagem no WhatsApp, é alguém de mais idade. Telefone residencial ainda. Foi a irmã Edith que ligou para mim. Pastor, eu estava aqui, mas Deus tocou no meu coração, e eu estava orando por conta disso, meu Deus. Deus mostrou tudo para ela, o que eu estava sentindo e passando, o quanto que eu precisava. E Deus usou a vida dela
para mostrar que Ele estava comigo. É o Espírito Santo que faz isso, irmão. É o Espírito Santo. Ele fala. No grupo familiar também, a nossa irmã testemunhou. Eu ouvi a voz de Deus, ela chorando. Vocês podem duvidar ou não acreditar, eu não estou mentindo, mas eu sei que eu ouvi a voz de Deus. É a experiência dela com Deus. O Espírito Santo, Ele fala. O Espírito Santo, Ele toca o nosso coração. Nós precisamos viver nessa dimensão, na dimensão do Espírito Santo de Deus, irmão. Qual dimensão você está vivendo? Qual é a dimensão da vida que você está vivendo? Que dimensão você está? Viva na dimensão do Espírito Santo. Eu sou agradecido a Deus, irmão, porque eu tive uma experiência com Deus. E Ele foi me levando por caminhos, eu nem sabia, mas era proposital. Eu fiz seminário batista. E bem na época do seminário, a gente frequentava uma vigília pentecostal. O seminário era sábado de manhã, a vigília era sexta. A vigília era... Você vê a senhorinha de 90 anos, sapateando, que era só pelo poder do Espírito Santo aquele negócio. Revelação, fogo caindo. Só que, no sábado seguinte, eu ia para o seminário batista. Vamos orar, irmãos. Excelentíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Alguém com uma enfermidade, Deus abençoa, cure o Armando, cure a Marta, amém. Vamos louvar a Deus. Teclado, por favor. Aí o hinos do cantor, da harpa. Eu saio do pandeiro pro órgão, né, Carlos? Não sou eu, mas o Carlos. Mas isso foi para eu aprender que o Espírito Santo, Ele atua onde Ele quer e da forma que Ele quer. Os batistas não são frios, os pentecostais não são quentes demais, não. São manifestações do Espírito Santo. Pode aplaudir a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Eu tive experiência de estudar, de ler livros. E ler livros, irmãos, que no meio teológico, a gente fica até meio com vergonha de falar que leu, né? Mas esses livros me trouxeram uma experiência espiritual com Deus. E eu precisava disso, irmão. Se eu falo para um teólogo que eu li aquele livro, o cara me exclui do hall de amigo deles. Estou brincando não, viu? Isso é sério. Mas eu agradeço a Deus porque eu tive essa experiência. E hoje, graças a Deus, eu consigo ver essa manifestação de Deus em várias formas, vários jeitos, sem excluir, sem... Às vezes o irmão fala para mim, posso dar um glória, irmã? Dá glória a Deus aí, tantas vezes você quiser, pula, fica à vontade. Não sinta vergonha. Eu sei que, já vou terminar, irmão, eu sei que você está com sono, cansado, vamos para o final. Sabe que o final é mais meia hora, né? Mas vamos esperar que o Espírito Santo não queira isso. O Carlos vai pegar mais café. Bom, quando o Renato escreveu a música, ele mandou para mim a música. Eu pedi para ele, né? Escreva uma música aí para o nosso mês de propósito, porque eu queria que fosse algo do Espírito Santo de Deus gerado em nós. O tema, a palavra, até a música tema. Pena que ele está doente hoje, por isso que ele não está aqui. Mas a gente cantou aí os 3 domingos e a gente pode ouvir de novo depois. Mandei para vocês, né? Mas quando ele mandou a música, eu ouvi assim, eu falei, Renato, isso já é uns rascunhos que eu já tinha feito há muito tempo para esse mês, que foi o versículo 8:15. Esse rascunho, ele já estava pronto, irmão, antes do Renato mandar a música para mim. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizem
para novamente temer. Mas vocês receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos o quê? Abba, Pai. Irmão, essa expressão, Abba, Pai, é uma expressão máxima de intimidade. E essa expressão máxima de intimidade é por meio dele que nós a expressamos. É por meio dele. Porque vocês não receberam um espírito que o escravize para temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Esse espírito nos leva a essa expressão máxima de intimidade, Abba, Pai. Essa expressão, Abba, Pai, é um balbuciar, papai, de uma criança que mal sabe falar, de uma criança que talvez nessa idade não sabe nem discernir quem é ela, quem é o pai e quem é a mãe, mas é uma expressão máxima de alguém que tem uma intimidade genuína, não tem discursos teológicos, não tem conhecimentos acadêmicos, não tem anos de crente, de igreja. Sou pastor há 30, 40 anos, já fui líder disso, daquilo. Não tem nada disso. É uma palavrinha, é um balbuciar, mas é uma expressão máxima de intimidade e de relacionamento. É uma criança que não sabe nem falar direito, mas ela é dependente da mãe e do pai, ela depende do pai e dela. É uma criança que não é igual a gente. Nós temos camadas sociais. Eu sou psicólogo, eu sou médico, eu sou doutor, historiador, eu sou gerente, eu sou pastor, eu sou líder de grupo familiar, eu sou líder de jovens, eu sou tocador de violão, ministro de louvor. Irmão, é uma criança que não tem essas camadas sociais, e essa expressão de intimidade não tem a ver com essa camada social. A gente precisa se desprender de tudo isso, de título, de valor, de história, de experiência, de grandeza, e ser como uma criança dependente de Deus, que precisa dele, que depende dele. Ser como uma criança que vai se desprender de tudo, e vai se jogar no braço de Deus. Senhor, eu dependo de ti. Eu estudei teologia, estudei isso, aquilo. Senhor, eu dependo de ti. A Rebeca conhece, foi um dos melhores professores, o Vitor Gadelha. Ele sempre falou pra gente, do jeitinho dele, né? Não deixe de orar. Não deixe de orar. Ore. Não esqueça do Espírito Santo. Vocês sempre vão precisar dele. Não esqueça de orar. Ele é pastor da Assembleia de Deus e era professor no Seminário Batista, né? Não deixe de orar. Não deixe de orar. Irmão, não é sua história de vida, não é a sua experiência, não é a sua posição eclesiástica aqui na igreja. A gente sempre fala aqui, irmão, não tem maior do que ninguém não. O pastor, os líderes aqui, é todo mundo igual. Todos. Em momento algum eu sou melhor que você aqui. Momento algum. O nosso supremo pastor é Cristo. É Cristo. E nós precisamos nos desprender disso
e ser como uma criança e balbuciar: papai. Eu não sei orar, não sei falar, não tenho palavras eloquentes, bonitas, mas é uma criança nos braços do seu pai, que olha para ele e fala: papai. Irmão, que alegria isso é gerado no coração de um pai, ter os filhos no braço, ter um filho no braço, no seu colo, no seu aconchego. O filho não precisa falar nada, não precisa dizer nada, não precisa ser nada, é só olhar e um balbuciar, e isso é uma expressão máxima de intimidade. Quem gera isso é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é Ele. Como nós precisamos disso, como nós precisamos do Espírito Santo em nós, para a gente tirar todas essas camadas, todos esses cargos, todos esses lugares que nos colocamos. Como precisamos do Espírito Santo para entender que somos dependentes dele. Espírito Santo, como nós precisamos de Ti. Espírito Santo, como nós precisamos de Ti. Queremos ser como essa criança em Teu colo, ó Deus. Não é o meu conhecimento, não é a minha experiência, não é o que eu faço, não é o que eu faço, é o que eu sou. Sabe o que você é, irmão? Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito que revela isso no seu espírito. É o que você é. É o que você é, irmão. É isso. É só isso. Você é filho. Você é filha de Deus. Viva na dimensão do Espírito. Viva na dimensão do Espírito e tenha a sua vida transformada. Viva na dimensão do Espírito e tenha a sua vida curada. Viva na dimensão do Espírito e clame: Abba Pai, Paizinho amado, querido, Abba Pai. Viva na dimensão do Espírito e você vai entender que basta ser filho, basta ser filha, basta estar no colo do Pai. Eu posso orar por você? Fique em pé. Jesus, estenda a sua mão. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos para sempre. Amém. Deus te abençoe.